Bom dia, galera. Bom domingo para todo mundo. Deus abençoe a todos. Tenhamos um excelente domingo. Possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Deus abençoe a todos nessa manhã e ao longo desse dia. A gente aprende um pouco hoje aqui da palavra de Deus, do que Deus tem pra gente, do que Deus é pra gente, o que Ele tem feito e o que Ele é para cada um de nós. Nessa manhã eu quero te saudar com um bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Tenha um excelente domingo. Deus te abençoe muito, muito nessa manhã e nesse domingo. E em breve possamos estar realizando as nossas escolas bíblicas dominical. Bom dia, Lilian. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, Osias. Possamos estar realizando a nossa escola bíblica dominical na igreja, como é o costume. Em nome de Jesus, em breve estejamos realizando a nossa escola bíblica dominical na igreja. Bom dia a todo mundo. Deus abençoe vocês de coração. Deus abençoe a todos vocês nessa manhã. Eu vou ler aqui no segundo livro das Crônicas, no capítulo 18, apenas alguns versículos e depois a gente vai caminhar dentro do livro de Crônicas, segundo livro das Crônicas. Vamos ter uma oração, iniciar nosso dia, iniciar nosso momento aqui. Pai, conduza-nos, dê-nos a orientação necessária e a palavra que possa nos ajudar a crescer, sermos melhor. Por favor, Senhor, ajuda a gente nessa manhã e ao longo desse dia. Conceda-nos saúde, graça, um dia aprazível na Tua presença. Ajuda a gente, fala os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Segundo livro das Crônicas. Crônicas é um livro, né? Segundo livro das Crônicas. Na primeira nem segunda, né? Primeira e segunda a gente usa lá para as epístolas, né? Que são cartas. Crônicas são livros. Então, primeiro livro, segundo livro, né? Ou Reis. Primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis. Segundo livro das Crônicas, capítulo 18, diz assim: Tinha Josafá riquezas e glória em abundância e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Antes da gente começar, eu preciso te situar na história. O povo de Israel, ele tem o seu chamado em Abraão. Abraão é o que faz o chamado de Israel. Deus chama o povo através de Abraão. Então, Abraão, ele é conhecido como o pai das nações. Abraão tem um filho chamado Isaac. Isaac tem dois filhos, Esaú e Jacó. Só para você entender. E Esaú é o mais velho, o primogênito, mas ele nega a primogenitura, ele brinca e aí pede a primogenitura para o seu irmão Jacó, que significa a palavra usurpador. Jacó significa usurpador. E é isso que acontece. Então, depois que Jacó passa o vale de Jaboque, ele luta com Deus e aí Deus muda o nome dele para Israel. Aquele que luta com Deus, né? Aquele que luta contra, ele luta com, favorável, ao lado, né? Então o nome dele passa a ser Israel. E esse Israel tem filhos e filhas. E 10 filhos dele, mais 2 filhos de José, formam as 12 tribos de Israel. Por isso, as 12 tribos de Israel. Né? Estão acompanhando até aí? Beleza. Essas 12 tribos de Israel, depois da morte de Jacó, e quando eles saem do Egito com Moisés, e Moisés é o primeiro que Deus usa para liderar o povo, os 12,
e depois ele vai levantando juízes, por isso que você vai ver ali no livro de Juízes, Deus levantando líderes para liderar o povo. Na morte, quando chega o seu último juiz e sacerdote e profeta, que é Samuel, e Samuel então tem problema com seus filhos, os filhos de Samuel não são crentes, e aí o povo começou a ficar com medo de voltar de novo aqueles ataques, né? Por causa de uma liderança onde o povo não é temente a Deus, o líder não é temente a Deus. Então eles perdem um rei, e aí vem a história de Saul, que é o primeiro rei, e depois vocês vão ver Davi, que é o rei que unifica as 12 tribos, e aí se torna o primeiro rei das 12 tribos. Depois de sua morte, Salomão, seu filho, torna-se também líder das 12 tribos, mas no final da história de Salomão ele dá uns vacilos por causa daquele montão de mulher que ele teve, aquele montão de bagunça que vocês já conhecem, e as tribos começam a ter problemas, então ficam 2 tribos e 10 se separam, e o seu filho Roboão teve a oportunidade de unificar de novo as 12 tribos, mas ele consulta os seus colegas e não os anciãos dizem, olha, unifica de novo o povo. E os mais novos da idade dele falaram, rapaz, você vai dar mole? Né? Você vai dar mole? Não, rapaz, fala para eles aí que o dedo mindinho o seu dedo mindinho é mais grosso que o dedo maior do seu pai. E aí separa. Ficam 2 tribos e as outras 10 tribos. Então fica 10 tribos no norte e 2 tribos no sul. Por isso que você vai ouvir falar Reino do Norte, Reino do Sul. E aí, por esses novos reis, aí começa o rei Jeroboão, que é o rei das 10 tribos de cima, e Roboão, rei das 2 tribos de baixo, que é onde você vai ouvir falar em Judá. Por isso que Jerusalém é a capital. Por isso que o povo é conhecido como judeus e todo como Israel. Beleza? Muito bem. Essas 10 tribos do sul, do norte, têm como seu rei Acabe. Acabe é o rei das 10 tribos do norte. E Josafá é o rei das 2 tribos do sul. Acabe é o rei das 10 tribos do norte e Josafá é o rei das 2 tribos do sul. As tribos do sul, capital Jerusalém. As tribos do norte, capital Samaria. E eles começam de parentes virar inimigos, ter muitos problemas, muitos problemas. E Josafá vê a oportunidade de tentar unificar. Ele é o gente boa, ele é o legal, ele é o maneiro. E aí nós temos um problema com isso aí. Porque Acabe é um rei perverso. Depois você vai ler comigo aqui. Ele é um rei perverso. E nós temos um problema sério quando a gente quer tentar ajudar Deus. Quando a gente acha que é melhor que Deus. Né? Melhor que Deus. E a gente quer dar uma ajudinha, a gente quer fazer alguma coisa para agradar e acaba fazendo uma grande besteira. Aqui você leu comigo no capítulo 18 de 2 Crônicas que Josafá, ele se aparenta de Acabe. Olha aqui. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância e aparentou-se com Acabe. O que significa isso? O filho de Josafá casa com a filha de Acabe, Jezabel. E aí começa um grande problema. Não era para ele fazer isso. Não era para ele fazer isso. Não era para ele ter união, fazer comunhão com esse cara. Acabe é um rei que reinou 20 anos. 20 anos. E Deus, durante 20 anos, falou com esse homem. 20 anos Deus tentou
tentando entre aspas, tá, gente? E ele não dava ouvido, porque ele é perverso, ele é mau. A Bíblia vai dizer em Provérbios que o perverso, ele maquina o mal enquanto dorme. Ele maquina o mal enquanto dorme. Com isso, enquanto a Bíblia diz pra gente que as misericórdias do Senhor é só caso não sermos consumidos, renova-se a cada manhã. Enquanto você já nasce com o dia perdoado e começa a viver uma vida diferenciada, o perverso, ele dorme pensando em fazer o mal, e esse dia perdoado dele, ele simplesmente ignora e continua no pecado. Ele não consegue receber um dia perdoado, ele não consegue viver uma novidade de vida, ele vive em pecado constantemente. O coração dele é mau, a mente dele é mau. Ele só pensa em fazer o mal. Ele só fala mal. É complicado. Quando você lê comigo aqui que Acabe, Josafá, camarada crente, homem de Deus, e aí tinha uma vida maravilhosa. Um rei que, quando subiu no trono, tirou os postes ídolos e fez coisas maravilhosas, e Deus se agradou. Um rei que outros reis vinham e davam-lhe presentes para que ele levasse para o templo. E saiu muita gente, bate um papo sobre isso, sobre a questão de tributo. Tributo. Que a ideia do tributo era você levar aquilo na hora que você fosse para o templo, agradar o seu Deus. Então, aquele outro rei estava entendendo que o seu Deus era maior que o Deus dele. A gente outro dia a gente bate um papo sobre isso aí, isso é interessante pra caramba. Bom, ele estava surfando na questão da onda, mas aí ele quis arrumar um problema. Ele quis arrumar um problema quando ele começou a se juntar com o perverso. E ele achava que podia resolver o problema. Ele achava que podia resolver o problema. Se ele simplesmente se unisse a ele, se ele simplesmente entrasse na família dele, ele resolveria o problema. Não é assim, gente. Não é assim. Não é assim que funciona. Não é entrando de sola, entrando de qualquer jeito na casa dos outros, do perverso, que a gente vai conseguir resolver. Não é assim. Pelo contrário, você pode se dar muito mal. Muito mal. Bom, lembra do que eu falei? Que o perverso maquina o mal enquanto dorme? Olha só a proposta de Acabe, no versículo 3 do capítulo 18 do segundo livro das Crônicas. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo a peleja. Acabe não é bobo. Acabe não é bobo. Quando Josafá chega a casa de Acabe, licença. A casa de Acabe, ele faz uma churrascada. Faz um churrascão. Né? Fartura, abundância, só come, bebe. E aí ele, depois dali da comida, ele faz a proposta: E aí, cara? Tu tá comigo? Vamos nessa guerra comigo? Vamos lutar junto comigo? Junta o seu povo com o meu, o seu exército com o meu. E vamos lutar junto? E aí o Josafá: vamos sim. Vamos lutar sim. Vamos lutar junto. Ele, beleza. Há um equívoco muito grande, gente, que a gente tem. Acabe, você vai ler comigo aqui, que ele é um rei perverso. Matava profetas, perseguia profetas.
Mas o reino dele, depois daquela fome da época de Elias, o reino prosperou, gente. Ele construiu lugares bonitos, fez um monte de coisa. Fez um monte de coisa. Ele tinha, depois você vai ler em casa, né? Ele tinha uma boa frota de marinha para comércio. Às vezes a gente acha que o camarada ele era um falido. Não, ele não era um falido, não. Ele não era falido, não. A ideia que as pessoas têm é que Acabe, porque ele era adorador de Baal, ele era falido. Não, ele não era falido, não. Eu falei para vocês que fazia parte das 12 tribos de Israel. 10 tribos em cima, 2 embaixo. Deus tinha cuidado com o povo, Deus gostava do povo, Deus estava sempre orientando o povo, deixa o pecado, deixa o pecado. Às vezes a gente acha, porque a gente está surfando, está tudo bem. Não, Deus também está falando, rapaz, deixa o pecado, deixa isso, deixa isso, deixa isso. Como Deus foi longânimo com Acabe, Deus está sendo longânimo com muita gente. E a pessoa está achando que a longanimidade de Deus é tô muito bonito na foto. A longanimidade de Deus é eu tô bonito na foto. O que eu estou fazendo está certo. Não. Vamos ler? Versículo 4 do capítulo 18. Segundo livro das Crônicas 18, versículo 4. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhe disse: iremos a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram, versículo 6: sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Josafá entende que ele adora o mesmo... Desculpa, Acabe entende que ele adora o mesmo Deus de Josafá, que fazem parte da mesma crença, da mesma fé. Eu adoro o mesmo Deus que você adora. A mesma crença, a mesma fé. Igualzinho, não tem diferença. Os profetas são profetas de Deus. São o mesmo profeta. É o mesmo Deus. E eles estão dizendo para mim e para você que é para a gente subir, que Deus vai com a gente. E aí Josafá falou: não, mas eu queria ouvir a palavra de um profeta, de um pastor da minha igreja. Eu quero conversar com o pastor da minha igreja. Acabe entende que ele é de uma outra denominação. Só isso. Faz parte de uma outra denominação. Faz parte de uma outra igreja. Faço parte de um outro segmento, mas é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Não tem diferença, não. E aí então Josafá: não, mas eu queria ouvir o pastor da minha denominação, da minha igreja, um profeta. E aí falou: rapaz, você é franco contigo? Tem sim. Mas eu não gosto de ir na igreja dele, não. Eu não gosto das palavras que ele fala, não. Ele não fala nada de bom. Não sou muito chegado aos cultos na igreja ali, naquela igreja, não. Não gosto dos cultos naquela igreja. Não gosto das pregações daquele pastor. Não consigo, não. Lá não é bom, não. O problema estava na igreja, o problema estava no pastor. Não nem Acabe, não.
O homem que matou os profetas, o homem que fez toda a perseguição, o homem que desobedecia a Deus, o homem que fazia orgia. Mas o problema não era ele, não. A mulher dele adúltera, toda essa bagunça toda que tinha dentro desses 20 anos. Mas o problema não era ele, não. O problema era o pastor. O problema era o outro, né? O pastor lá, que não falava coisa boa para ele. Não era ele que fazia coisa que desagradava a Deus. Não era ele que fazia coisa que desagradava a Deus. Era o pastor lá, a pregação lá, que era uma pregação que estava perseguindo ele. Ele está me perseguindo. Ele está jogando piada. O perverso é assim. O perverso, ele faz as coisas erradas, mas ele tem o hábito de dizer que não fui ele. Não fui eu. Ele faz as coisas erradas, mas ele diz, não fui eu. É como a Bíblia diz em Provérbios, que a mulher adúltera, ela come e limpa a boca e diz, eu não fiz nada. É a mesma coisa. Gente, o pecado pode ser diferente. Pode ser que não seja adultério. Mas o caráter é o mesmo. A perversão, ela dá o mesmo caráter. Na mentira, no adultério, na fornicação, no roubo, no assassinato, e assim vai. Idolatria, rebelião, assim vai. O mesmo caráter. Foi o outro que causou esse sentimento em mim. Não foi o que eu fiz, não. Sou eu, não. Eu não estou errado, não. Bom, os profetas dizem para ele subir, os profetas da religião de Acabe, da igreja de Acabe. E aí, temos que subir. Ele falou, olha, procura aí um pastor da sua igreja. E olha só o que diz a Bíblia aqui. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Verso 8. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá, não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante dele. Zedequias, filho de Quinana, fez para si um chifre de ferro e disse, assim diz o Senhor, com este escornearás os círios, até de todo os consumir. Todos os profetas profetizavam assim, dizendo, sobe a Ramate Gileade e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Esse Senhor que eles estão falando é o nosso Deus, gente. Os profetas de Acabe, os pastores de Acabe estão falando o que o rei queria ouvir. Quantos pastores nós encontramos hoje aí falando aquilo que o povo quer ouvir? As lives estão bombando aí, gente. Eu vejo lives de pessoas falando em línguas estranhas, que é uma maravilha. E ó, enquanto isso, uma live onde está se explicando a palavra de Deus, sem línguas estranhas, sem alarde, sem nada, ninguém quer assistir. Ninguém quer assistir. Nem os membros da igreja querem assistir. A nossa igreja tem muito mais de 90 pessoas. Acho que tem que ter 100 ou mais. Tem aí 17. À noite dá 24, 30, 40. Cadê o povo? Cadê o povo? Pensava-se que essa questão da live, porque é na internet, e o povo fica o dia todo com a internet na mão, o celular na mão, ia bombar. Que nada. Cadê o povo? Cadê o povo? Escola dominical não assiste, culto de ensinamento não assiste, oração não assiste, à noite também não assiste. Muita gente acha que está de férias. Eu não preciso assistir o culto, depois eu vou lá e boto para assistir. Bota para assistir nada.
No máximo, liga o negócio fica ligado, falando lá, e fica conversando, fazendo qualquer outra coisa. Ah, viu? Ah, vi. Viu nada. Viu nada. Se alguém adivinhar a vida dos outros, aí isso aqui vai bombar, gente. Falando um monte de coisa, isso aqui vai bombar. Isso é legal. No entanto, pode ser que você esteja ouvindo aquilo que você quer ouvir, mas não a palavra de Deus. Bom, continuando aqui, você vê que o Josafá disse para Acabe: rapaz, não fala assim não, cara. Não fala assim do homem de Deus, não. Mas o perverso, ele não respeita o homem de Deus. O perverso, ele não respeita o homem de Deus. Ele não respeita o pastor. Ele não respeita. Toma cuidado com isso. Pessoas que não respeitam o pastor, que não respeitam o homem de Deus, que faz que ele não respeite e não quer que você respeite também. Perverso é assim. Bom, para a gente não demorar muito, versículo 12. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que a palavra do profeta, a uma voz, dos profetas, a uma voz, pedis coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixarei de ir? Ele respondeu: sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Rapaz, o camarada estava orientando ele. Primeiro ele faz um deboche, né? Ah, vai. Você quer ir? Você vai. Você não quer ir? Vai. Primeiro ele faz um deboche, né? Você leu comigo, ó. Sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. É um deboche. Você quer ir? Você vai. Você não quer ir? Você vem me perguntar para quê? Se você vai fazer o que você está no seu coração e não aquilo que eu te falar para você fazer. Deus constituiu o profeta, gente. Mas às vezes a gente quer conversar com o profeta, mas aquilo que está no nosso coração é isso que a gente vai fazer. E não aquilo que a gente for orientado. Isso é postura de perverso e não de justo. E quando o justo anda com o perverso, geralmente ele faz aquilo que o perverso faz, não aquilo que o justo faz. Dificilmente o justo carrega o perverso para a justiça. Geralmente o perverso carrega o justo para a perversidade. Foi o que aconteceu aqui. Foi o que aconteceu aqui. Deus usou esse homem para orientar Acabe, cara, Josafá, não sobe não, o cara vai perder geral. Só vão tomar um pau lá, o negócio vai ficar feio. Aí ele falou: não. Tá vendo? Fala nada que é bom. Tá aqui, ó. Só profetiza coisa ruim de meu respeito. Verso 18. Micaías prosseguiu: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo esse exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei, serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim.
Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Se você chegar, homem de Deus, e falar para alguém, rapaz, isso aí que estou te ensinando não é verdade não, cara. A Bíblia diz isso. Olha, a Bíblia não diz isso aí que você está falando, a Bíblia diz isso assim. Olha, não é isso aí não, é aqui, ó, gente, ó, não é isso não, é aqui. Você sabe o que a pessoa faz? Ela faz o que fez aqui, ó. O que a gente vai ler aqui, ó. Versículo 23, desculpa. Então Zedequias, filho de Quenana, deu uma bofetada em Micaías. Pode ser que não seja uma pancada física que a gente receba. Pode ser que ninguém dê um tapa no rosto de um pastor. Pode ser. Mas o ofende, difama, de muitas outras formas. Redes sociais, então, WhatsApp, então, meu Deus. Ou agride também. Agride. Sabe, gente? O perverso, ele não quer ouvir a voz de Deus. Ele quer ouvir aquilo que está no coração dele. Então, muito cuidado com essa união. Muito cuidado. Bom, eu preciso andar rápido com vocês, porque isso aqui é grande, extenso. Mas eu preciso andar um pouquinho. O verso 28 diz: Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traz as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. A Bíblia diz aqui a forma como Acabe iria morrer. Deus falou isso. E o rei, se você for ler depois em casa, versículo 30, ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães de seus carros, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. O rei de Israel, Acabe, estava com a cabeça pedida, ó. Tinha um prêmio, então vão passar ele. E ele sabia disso. Ele sabia disso. E você lembra do início que eu falei que o perverso, ele maquina o mal enquanto dorme? À noite, gente, Acabe já tinha pensado, já tinha tramado todo o mal contra Josafá. E Josafá não sabia de nada. Pensando que estava se dando, que estava ajudando. Pensando que estava sendo parceiro. Pensando que estava sendo legal. Esse cara nunca produziu nada de bom. 20 anos fazendo tudo que não presta. Gente, muitas vezes nós nos unimos com pessoas que querem o nosso mal. Perverso. Que perverte a verdade pela mentira, a mentira pela verdade. Sabe o que Josafá pensou? Desculpa, Acabe pensou? Presta atenção. Vou me dar bem. Vou me dar bem. Vou matar 3 coelhos com uma cajadada só. Vou derrotar o rei da Síria e tomar aquele reino. Vou matar o rei Josafá, porque eles querem matar o rei, e eu vou subir de soldado, ele vai de rei, vai todo mundo em cima dele. E aí eu tomo o reino da Síria, o reino do sul, e fico com o meu reino. Olha que maravilha. Josafá morrendo, mesmo que ele não tomasse o reino da Síria, Josafá morrendo, quem assumiria lá era o filho dele, que é casado com a filha dele. O filho de Josafá
casado com a filha de Acabe, Atalha. Olha que maravilha. Ele ia mandar aqui e lá. Depois você lê aí a história de Atalha. A mulher é terrível, igual a Isabel. Mandou matar todos os irmãos do marido e ficou só ela e o marido no lugar. Depois o marido morre, ela faz a mesma coisa com o filho. Complicado, a mulher foi um terror. Isso não é brincadeira não. Se juntar com o perverso não é brincadeira não. Isso não é brincadeira não. Às vezes a gente não quer conversar com o pastor. Pastor, eu vim orar com o senhor, eu vim conversar com o senhor. Pastor, a situação assim, assim, assim. O que Deus fala a meu respeito? Me ajuda. Mas não é só ouvir não, vai fazer. Olha só o que aconteceu. Versículo 31. Vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram: esse é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou e o Senhor o socorreu. Ele ia morrer, cara. Uma cilada. Cilada. Por quê? Porque ele desobedeceu a voz de Deus, porque foi juntar com o perverso, porque foi gente boa, porque foi ser legal, porque fez um casamento que não era para ser feito, porque ignorou um monte de coisa, um monte de princípios. Crente também vacila, homem de Deus também vacila, o justo também vacila. E toda vez que ele abre mão de tudo, não, vou ignorar a voz de Deus, vou ignorar a vontade de Deus, vou ignorar tudo isso. Não, vou lá, o cara é legal, o cara precisa de mim. Tá legal, vai lá, bicho. Agora, não reclame das consequências. Tem um velho ditado no mundo que diz que quem não ouve conselho, ouve coitado. Só não morreu porque Deus olhou. Se Deus não vê, ele ia morrer. Ai, meu Deus, socorreu. Gritou. Porque foi todo mundo pra cima dele. Porque tinha um edito, né? O rei lá da Síria falou: mata o rei, eu quero a cabeça do rei. Acabe malandro, subiu de soldado, escondido. Falou: você sabe de rei. Olha só a linguagem do cara. No bom carioquês, né? No bom carioquês. Vou te dar uma moral. Vou te dar uma moral. Tu vai de rei, hein? Tu vê como é que eu sou contigo. Pô, tu tem consideração contigo. Meu parceiro. Tu vai de rei, eu vou te soldar. Tu vou te dar uma moral. O cara queria a cabeça dele, meu irmão. E ele subiu de rei. Quase morreu. Aí tem uma coisa que é bem legal. Leiam comigo, segundo livro das Crônicas, capítulo 18, versículo 33. Então o homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro, defronte dos sírios, até a tarde, mas ao pôr do sol, morreu. Depois você vai ler no livro dos reis, que o profeta diz que ele ia morrer assim. E ele tanto morre ele como morre Jezabel. Eu quero dizer a você uma coisa. O perverso, ele fica muito tempo fazendo as suas perversidades, suas maldades. Até um dia que Deus diz: chega, acabou. Acabou. Eu te dei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um monte de oportunidade. Até um dia que Deus diz: acabou, chega. E o cara vai vivendo como se fosse de armação, de malandragem, tirando proveito de uma situação, tirando proveito de outra, dando um golpe em um, dando um golpe no outro, faz uma safadeza aqui, outra safadeza ali, uma armação aqui, outra armação ali. Olha o cofre,
Olha o cofre. Olha o cofre. Alguém vai de cofre? Ali no Brasil, 30 anos. Ele vai fazendo as malandragens dele, a safadeza dele, até um dia que a casa cai, gente. Eu só quero que você entenda, para você não entrar numa furada. Entrar numa furada com a pessoa que é desobediente a Deus, com a pessoa que não respeita a Deus, com a pessoa que diz que serve a Deus, mas a vida é uma bagunça. O que foi? Leva esse cachorro. Que é temente a Deus, mas a vida é uma bagunça. Cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. E aí eu quero que você entenda que Josafá, ele quase morreu porque ele foi se juntar a um perverso. E diz a Bíblia que ele pediu socorro e Deus o socorreu. Do perverso eu quero terminar com a seguinte colocação. Acabe viveu a vida sem compromisso com Deus e com princípios nenhum. Mas um dia a conta chegou. E quando ela chegou, ela o leva para uma eternidade longe de Deus. Ele viveu a vida toda longe de Deus. E agora, quando entra a eternidade, ele continuará longe de Deus. Muito cuidado com isso. A vida toda sem compromisso com Deus. A vida toda sem responsabilidade com Deus. Ignorou profetas, matou profetas. Ou seja, ignorou os pastores, matou pastores. Acabou com os cultos. Não tinha relacionamento com a igreja. Criou uma igreja para ele. Criou um culto para ele. Criou pastores para ele. Não é assim? Eu vou escolher uma igreja que eu vou, onde lá o pastor fala aquilo que eu gosto de ouvir. Ah, eu vou para uma igreja muito grande, porque ninguém sabe se eu fui na igreja hoje ou não. E ninguém vai me cobrar nada. Nem sabe se eu existo. Beleza? Capítulo 19. Segundo livro das Crônicas, capítulo 19. Por favor. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz. Olha aí. Presta atenção nisso. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém, capital do Reino do Sul. E aí o homem de Deus chamado Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e disse: devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Ele tomou um susto. Josafá está pronto para dar uma cultação de graça. Fala para todo mundo como Deus livrou ele lá da mão do povo na hora que o exército inimigo cercou ele para matar. E ele deu um brado, pediu a Deus socorro, e Deus socorreu. Ele está pronto para chegar em casa e dar um testemunho em cultação de graça. Só que Deus estava chateado. E eu quero dizer uma outra coisa para você. Pastor, por que Deus não falou com Josafá lá? Deus deixou que o espírito de mentira entrasse na boca dos profetas de Baal, dos homens de Acabe. Josafá estava lá. Josafá é homem de Deus. Não era para acontecer isso. A minha resposta é simples. Deus mandou Josafá ir para lá? Deus mandou Josafá ir para lá? Não.
É a mesma coisa eu quero dizer para você. Ah, eu fui na igreja não sei das quantas, ouvi essa palavra. E aí, como é que Deus deixa acontecer isso? Não, Deus não deixa acontecer nada. Você foi para lá porque você quis. Você foi porque você quis. Se lá não tem compromisso com a palavra de Deus e pregam o que o povo quer ouvir e não aquilo que precisa ouvir, e você foi para lá porque você quis. E você obedeceu porque você quis. Você fez a sua vontade. É uma coisa com o Josafá. Ele fez a vontade dele. Andou com o perverso. Né? Dizem, né? Que passarinho que anda com morcego acorda de cabeça para baixo. Então, amigão, Deus é bem claro aqui. O que você foi fazer lá, cara? Ainda no culto, Deus usou o pastor para falar: rapaz, o povo vai perder a guerra. Ele mesmo assim foi. Quase morreu. Chega em casa, tranquilo, em paz. Deus é comigo, sim, mas Deus está chateado. Porque você é desobediente. E tem uma coisa bem legal, gente. E aí por isso que eu falo Josafá o justo. Versículo 3. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Quando o homem de Deus, o profeta, o pastor, fala com Josafá, ele não faz igual Acabe fez. Olha o que Acabe fez no capítulo 18, versículo 25. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Ele não aceitava a repreensão. Acabe não. Perverso. Perverso não aceita a repreensão. Perverso não aceita estar errado. Prende o profeta, prende o pastor, fala coisas que não deve, e aí vai. Josafá não, né? Abaixa a cabeça e fala: eu errei. E vou reconciliar. Aí é a diferença do justo e do perverso. O perverso ouve a palavra de Deus, e quem está errado é o pastor, é a palavra, é o profeta. O justo ouve a palavra de Deus e submete-se a ela e diz: vou melhorar. Vou fazer de acordo com o que está escrito. Vou fazer de acordo com o que eu ouvi. E é uma coisa boa aí. Verso 8, capítulo 19. Também depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu aí Josafá alguns levitas, dos sacerdotes e dos cabeças da família de Israel para julgarem da parte do Senhor e decidirem sentença contestada. Deu-lhes ordem dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Isso é o que ele diz. Não se desvia para a direita e para a esquerda, não, porque eu aprendi. Ele fala isso. Ele quer dizer isso, ó. Não vai nem para a direita nem para a esquerda. Deus mandou fazer aqui, faz aqui, cara. Eu quase que tomei na cabeça. Um rei. Você tem ideia do que é um rei reconhecer a dependência de Deus? E terminando, capítulo 20, verso 12. Tem uma declaração de guerra contra ele, e ele, rei, né?
Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. É assim que age o justo. Ele é repreendido, ele ouve a orientação de Deus, ele aceita a repreensão, e ele ouve a orientação de Deus e faz a vontade de Deus e aceita que errou. E quando vem uma luta que está acima das suas forças, ele faz igual aqui no capítulo 20. Senhor, isso está além das minhas forças, eu sou dependente de ti. Eu não vou fazer maracutaia, eu não vou fazer armação, eu não vou fazer igual Acabe, que estava com a cabeça pedida e poderia se dobrar. Senhor, estou querendo a minha cabeça. Foi assim que Davi fez. Senhor, estou querendo me matar. Ele fez isso. Gente, essa é a diferença do perverso e do justo. Um é temente a Deus, obediente a Deus, dependente de Deus. E outro é malandro, enganador, quer tirar vantagem de tudo, proveito de tudo, fazer os outros de bobo. Mas um dia a casa cai. Para Acabe foi 20 anos. Alguns dizem 22 anos. Tem alguns que são 30, outros são 40, outros são 50, 60. Eu quero dizer para você que malandro também envelhece, tá? Mas um dia a casa cai. Um dia essa malandragem acaba. Eu quero ensinar para você um segredo. Segredo. Toda vez que eu quero... Isso é uma coisa que eu sempre faço por agradecer a Deus pelo que Ele me dá. Eu entendo que tudo que vem até mim é Deus que me deu. Então eu devolvo a Deus tudo que Ele me dá. E como é que eu faço? Se eu vender alguma coisa, e aquilo, vamos supor que custou 12 mil, por exemplo, e aí a pessoa vai me pagar os 12 mil. O que eu faço? Eu pego o dízimo desses 12 mil, R$ 1.200, e devolvo. Porque eu poderia fazer parcelado, eu faço integral. Sabe por quê? Eu entrego a Deus e falo: Senhor, foi o Senhor que me deu. Não é essa pessoa que vai me pagar. É o Senhor que vai me dar através dela. E até hoje, graças a Deus, desde o momento que eu comecei a fazer assim, graças a Deus, não sofri nenhum dano. O que tem de malandro, gente? O que tem de gente que passa a perna na gente? E às vezes você faz negócio com o perverso. Que Deus te abençoe nessa manhã. E ao longo desse dia. E você tenha o discernimento para não se unir ao perverso. Há pessoas que vão te fazer o mal, que fazem o mal a si mesmo. Não está nem aí para fazer o mal a você também. Acabe é um cara casado com a pior mulher que existe. A filha dele não presta. Depois você vai ler na Bíblia. Ele não presta, a mulher não presta, a filha não presta. O negócio é feio, cara. O lugar é bonito, cara. Tem gente que acha que o reino de Acabe lá, lugar tudo feio, acabado. Não, bonito, cara. O cara conseguiu coisa boa, dinheiro, ó. Só que no céu ele estava reprovado. Cuidado. Para não se juntar a pessoas reprovadas diante de Deus. Reprovadas diante de Deus. Pessoas que... eu tenho amizade com fulana joga água fora da bacia e frequenta sua casa. Trai o marido, frequente sua casa. Cada 10 palavras que fala, 9 palavrão, frequente sua casa. Mentirosa que só, frequente sua casa. Né?
engana Deus e mundo, frequente sua casa. Tudo de errado está dentro da sua vida. E você está igual a Acabe, igual a Josafá. Não, você. E não está salgando, não. Porque você é sal. Se você não está temperando essa vida, não temperou, cuidado, porque você pode virar aquilo que Jesus falou. Se o sal não tempera, não salga, ele vai ser pisado. Não serve para mais nada. Vai virar rua. Cuidado. Abre o olho. Ouve hoje essa palavra que Deus traz ao seu coração. Que Deus te abençoe nessa manhã. E ao longo desse dia. Tenham todos um excelente dia. Logo mais à noite nós estaremos realizando o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Por mim, por você e pelo nosso dia. Daqui a pouco você vai estar fazendo a sua refeição, o seu papazinho, que Deus abençoe a sua refeição. Deus abençoe seu dia. Eu quero não faça negócios com pessoa que anda errado, não. Não abre negócios. Mesmo que seja lucro lucrativo. Com pessoas que andam errado, não, gente. Mesmo que seja muito lucrativo. Não abra negócio com gente que anda errado. Tá bom? Não abra negócios, não. Digo tudo. Tanto negócio como casamento, tudo. Não faça coisas com pessoas que andam errado, não. Tá bom? Mesmo que isso seja muito lucrativo. Mesmo que esse cara seja um bonitão. Mesmo que essa mulher seja bonitona. Não faça negócio com quem anda errado, não. Tá bom? Pra você não ter problemas. Vamos estar orando por você e pela sua família. Nesse dia. Senhor Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado por estar nos orientando, nos ajudando, nos conduzindo. Em tudo seja o Senhor louvado, tudo seja o Senhor glorificado. Ajuda a gente nessa manhã e ao longo desse dia. Muito nos abençoa dos altos céus. Conduza-nos, Pai. Conduza-nos. Hoje e sempre. Conduza-nos. Livra-nos dos homens maus, dos perversos. E que possamos ter os nossos ouvidos perceptíveis à Tua palavra. Ao longo desse dia e por nossa vida. Obrigado por mais um domingo. Obrigado por tudo. Em breve essa pandemia venha acabar, Senhor, para a gente poder continuar as nossas atividades, a nossa vida. E que pessoas sejam curadas. Por favor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um bom domingo. Deus abençoe. Bom dia para todo mundo. Deus abençoe. Bom dia, Bill. Bom dia, gente. Bom dia.